Pergunta 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Presta atenção aqui que tem muita reflexão importante. Frequentemente tem. Peraí, Jorge, agora te pegamos. Agora te pegamos, porque você falou que as faculdades continuam intactas. Se ele está emancipado do corpo, como é que é frequentemente? Ele teria que ter sempre tem. Não, você não entendeu ainda. Volta lá na pergunta 371 de novo, presta atenção nos detalhes. Frequentemente tem. Por quê? Existe primeiro a influência da matéria sobre o espírito. Quem chega nessa situação necessariamente é um espírito de terceira ordem. Não existe a possibilidade de um espírito de segunda ordem encarnar como um louco. Não existe. Pode encarnar como um deficiente físico, com outras, mas a loucura não. Ora, se ele é um espírito que a matéria influencia o espírito, todos os fluidos que causam essa confusão podem continuar repercutindo, mesmo ele emancipado do corpo. O Kardec, os espíritos já falaram que essa perturbação às vezes se prolonga mesmo após a desencarnação, porque o estado de perturbação é muito grande. Até se nós, que teoricamente somos lúcidos, após a desencarnação passamos um período de perturbação, e nós que tivemos um mínimo de lucidez. Imagine alguém que não tinha lucidez alguma. Até ele se reorganizar, ele vai estar num estado de perturbação mais grave, que nós chamamos no espectro amplo de loucura. Então, por isso que ele diz frequentemente tem. Muitas vezes o estado de perturbação que esse espírito se encontra é tão grande que mesmo emancipado ele não consegue ainda concatenar suas ideias. Então é uma expiação bem mais grave, né? Continua o espírito. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. Então as cadeias que impedem o voo, olha que bonito, né? Isto é, ele está ali, pode ser uma prova em que ele observa, continua, né? Tem a sua liberdade de refletir, e pode ser uma expiação em que ele vai viver aquilo ali de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que pouca lucidez, não é que ele vai ter nunca lucidez alguma, não, ele tem alguma lucidez, é não ser pensante. Só que essa lucidez se mistura com pensamentos desconexos. E aí é uma expiação, é uma coisa muito terrível, mas é necessário ao seu progresso. Então, frequentemente tem, e não sempre tem. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, tabelinha de Excel. Não. Cada caso é um caso. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito faz um comentário aqui. Muitos dos espíritos que foram na Terra grandes intelectuais encontram-se inconscientes na erraticidade, por vezes na sombra do umbral, por terem usado mal suas faculdades, e quando voltam ao planeta trazem consigo o mundo vibratório deficiências que passaram para o corpo físico, dificultando assim o trabalho em harmonia de seus órgãos materiais. Vamos lá primeiro, né? O espírito vai chegar no mundo espiritual e vai ficar inconsciente. Lembra que a palavra inconsciente, né, seria sem consciência. Como é que é um ser, a lei de Deus é escrita na consciência. A consciência é um pensamento. E um pensamento é um atributo da alma. Isso é aquilo que lhe é próprio. Aquilo que nunca pode ser tirado. Um atributo.
Não pode ser tirado. Então como é que ele está inconsciente? Sem pensamento? Não. Ele pode estar num estado de perturbação pós-desencarne, e esse estado de perturbação pode se levar algum tempo. Não inconsciente. Ele vê as coisas, mas não percebe muito bem o que está acontecendo. É inconsciente, né? E aí ele vai falando ali, o mundo vibratório vai passar para o corpo. Não. A loucura vem do corpo com deficiência. Ah, mas e quando o espírito tem um corpo saudável, perfeitamente saudável, e manifesta a loucura? Pode ser aí um problema espiritual, no sentido de... Pode ser uma obsessão, pode ser uma fascinação, uma subjugação. E pode ser que a medicina não conseguiu detectar verdadeiramente todos os distúrbios que aquele corpo pode causar, às vezes passando imperceptível a limitação que aquele organismo tem. Algum médico, se tiver algum médico assistindo, puder escrever aí nos comentários, que a medicina já consegue, vou usar uma palavra difícil, hein? Perscrutar, enrolei agora, hein? Está escrito aí, todas as possibilidades que a alma, que o cérebro tem, a alma não, que o cérebro tem. Isso é, eu consigo descer cada neurônio, em cada sinapse e saber aqui está a causa. Não, ele tem uma visão geral e a partir dali ele vai dar, aqui é um distúrbio muito claro. Agora, se não for muito claro, ele tem como dizer que ali não há um distúrbio? Eu acho que não. Se algum médico achar que existe a possibilidade 100% de mapear o corpo parecer totalmente sadio, então é porque realmente não tem nenhum distúrbio? Duvido. A ciência está muito aquém ainda, né? Já avançou muito, mas está muito aquém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode ser uma causa desconhecida. Pode ser espiritual? Pode. Mas pode ser uma causa desconhecida ou não mapeada ainda. Então essa é uma questão muito importante. Por exemplo, o autismo. Você pode dizer aonde é a sede do problema do autismo? Não sabe. Sabe que tem um distúrbio. Mas cadê a natureza? Onde? Onde está o problema? Ninguém sabe. Ah, tá aqui nessa região. Tá bom, nessa região. Mas onde nessa região? Qual é a causa? Você consegue ver que alguns hormônios, algumas descargas elétricas, sei lá, estou usando aqui um termo de leigo, né? Ali acontece por causa... Não, mas por que acontece? Essa é a questão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, não sabemos exatamente, fez um exame e não deu nada. Tudo bem, não deu nada. Isso pode ser espiritual ou pode ser uma causa material ainda não conhecida. Então, essa ideia de que o mundo vibratório do espírito volta novamente à ideia do modelo organizador biológico. Essa ideia do modelo organizador biológico é não doutrinário, isto é, confronta com a ideia doutrinária. Nós lemos nas perguntas anteriores. Qual é a causa da loucura? O corpo em desarmonia, o corpo com alguma lesão, o corpo com alguma dificuldade. Não é o espírito. Mas um espírito em perturbação, se for ligado a um corpo, ele vai contribuir mais ainda. Nós sabemos que o perispírito lesado pode, dependendo do lesado, um espírito em desequilíbrio, com seus maus fluidos, com seus maus pensamentos, dependendo da continuidade, pode até causar problemas físicos. Também é possível. Também é possível. Mas a causa primária é o corpo. Essa seria a exceção, ok? De um espírito estar ainda em perturbação e iniciar um processo de reencarnação. É possível? Possível é. Mas será?
Porque geralmente o espírito passa um período bem longo na erraticidade até poder refletir sobre suas ações, porque senão não há moralidade, refletir sobre seus acertos, seus erros, procurar planejar um novo corpo que ele possa aprender, etc, etc, etc. Isso é um mecanismo bem complexo, que as pessoas gostam de planilha de entrada e saída. Temos que tomar cuidado com isso.